A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Samuel Costa, com o tema O Homem Prudente, da Fraternidade Espírita Paz e Renovação. Boa noite a todos, meus queridos irmãos de Caminhada Espírita, meus amigos cristãos que estão nos ouvindo. Vamos fazer uma prece para iniciar o nosso estudo da noite de hoje. Deus Pai de amor e de luz, divinos amigos da espiritualidade superior, divinos amigos que nos acompanham na vida espiritual, pedimos amparo e proteção para os nossos propósitos de estudo, de trabalho, de melhoria moral e de melhoria espiritual. E com essa prece singela, pedimos permissão para iniciar o estudo da noite de hoje. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, assim seja. Hoje nós vamos falar sobre a necessidade de trabalhar em nós a questão da prudência, do cuidado e da prática do bem, do amor e da caridade. Para fazer as nossas reflexões, nós vamos pegar uma passagem do Evangelho de Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, que fala: portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, precipitaram-se contra aquela casa, mas não desabou, pois fora alicerçada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem tolo que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e chocaram-se contra aquela casa. Desabou e foi grande a sua queda. Depois de ler essa passagem do Evangelho de Jesus, em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, nós vamos iniciar as nossas reflexões e o estudo da noite, analisando um pouco mais, à luz da ciência, da filosofia e da religiosidade espírita, esse primeiro importante ponto da palavra de Jesus. Focando então a nossa reflexão nessa passagem da leitura. Portanto, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. No capítulo 18, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec estuda a seguinte passagem: todos os que reconhecem, ou seja, todos os que confessam a missão de Jesus, dizem: Senhor, Senhor. Mas de que serve lhe chamarem de mestre ou senhor, se não lhe seguem os preceitos? E aí, lendo essa passagem, essa pergunta que está no Evangelho, segundo o Espiritismo, mas de que serve lhe chamarem mestre ou senhor, se não lhe seguem os preceitos? Nós temos algumas perguntas que gostaríamos de propor para a nossa reflexão. Por quê? Apesar de nosso contato constante com os ensinamentos de Jesus, e a despeito de nosso conhecimento do Evangelho, da Boa Nova do Cristo, nós ainda permanecemos vacilantes? Por quê? Mesmo em contato com essa luz resplandecente que é Jesus, nós permanecemos nos resvaladouros das sombras e do erro? Resvaladouros das sombras e do erro que nós podemos traduzir em nossa falta de coerência ética. O que seria essa falta de coerência ética? Ou essa incoerência ética? Sendo que coerência ética ou consciência ética é quando aquilo que eu digo está alinhado com aquilo que eu faço. A incoerência ética, portanto, é esse nosso modo de agir, no qual dizemos ou pensamos que somos e agimos diferentemente daquilo que dizemos que somos. Daí a nossa pergunta de nós para nós mesmos é a seguinte: você pratica aquilo que você aconselha?
No item 9 do capítulo 18, nós vamos encontrar o seguinte esclarecimento sobre nossas incoerências. Todos que confessam a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor, mas de que vale chamá-lo mestre ou Senhor quando não se seguem os seus preceitos? Aí ele complementa, são cristãos esses que honram através de atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as paixões? São os seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? E aí ele afirma, não. Porque a semelhança das formas pode impor-se aos homens, mas não a Deus. É em vão que dirão a Jesus, Senhor, nós profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome. Expulsamos demônios em vosso nome, comemos e bebemos convosco. Ele lhes responderá, não sei quem sois. Retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade. E complementa, vós que desmentis as vossas palavras pelas ações, que caluniais o próximo, que espoliais as viúvas, que cometeis adultério. Retirai-vos de mim, vós, cujo coração destila ódio e fel. Vós que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correrem as lágrimas em vez de secá-las. É bom que nós tenhamos atenção e reflexão para esses pontos que estão sendo colocados. Por quê? Por que nós permanecemos vacilantes? É a pergunta inicial. Por que não seguimos ou nem sempre seguimos os ensinamentos, os conselhos e os exemplos de Jesus? É importante e nós temos que admitir isso, já que muitas vezes nossas palavras e nossas atitudes contradizem aquilo que pensamos ser e aquilo que dizemos fazer. Portanto, por que não seguimos Jesus? Por que não ouvimos as suas palavras e seguimos os seus ensinamentos? Será que é porque nós não conhecemos bem esse mestre, que é Jesus? Nem a sua grandeza, nem o seu tamanho, nem a sua altura, nem a sua profundidade? Aí mais perguntas para a nossa reflexão. Será que nós conhecemos Jesus hoje como já nos é permitido conhecer, como já poderíamos conhecer? Para você, quem é Jesus? Para você, Jesus é Deus? Como você compreende Jesus? Já que nós estamos abordando nesse assunto sobre aqueles que seguem e aqueles que não seguem os ensinamentos e conselhos de Jesus, nós nos perguntamos, a quem nós vamos seguir? E essa pergunta é extremamente importante, principalmente nos dias atuais. E aí, para essa pergunta, nós gostaríamos de comentar sobre a maneira como nós hoje admiramos pessoas, como nós seguimos pessoas de sucesso pelo mundo, como nós olhamos e seguimos as pessoas de sucesso na internet, na televisão e etc. Como que nós referenciamos a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas falas, as nossas ações, através das ações, das falas e das maneiras e dos modos dessas pessoas que têm sucesso na internet e na TV. Nós usamos essas referências, pautamos as nossas vidas por essas referências e permanecemos muitas vezes numa vida de insatisfação, de incompletude, um vazio não preenchido, valores que nos perturbam e nos machucam, valores que nos fazem sofrer. Essas reflexões nos fazem lembrar do Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículo 14, quando ele fala que se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Portanto, meus amigos, sabendo agora que nós podemos estar seguindo a multidão, o mundo, em uma direção que não é a nossa, que podemos estar construindo personagens e imagens exteriores, imagens vistas e imagens não reais, irreais, e que daí pode advir nossa insatisfação, nossa incompletude, daí o vazio que nada preenche. Então, a próxima reflexão é: a quem eu vou seguir? Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo?
E os espíritos imortais luminosos respondem: Jesus. E em algumas traduções, vede Jesus. Allan Kardec em seguida comenta: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. O que quer dizer isso? Que Jesus é o espírito mais luminoso, mais perfeito que já habitou entre nós. E que ele é uma referência de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Ou seja, que nós, espíritos habitantes do orbe terrestre, podemos alcançar o máximo da perfeição na Terra como Jesus. Com os atributos, com a capacidade, com a luz, e realizando, assim como o próprio Jesus nos disse, que poderemos e podemos fazer o que ele faz e muito mais. Então ele é a nossa referência, ele é o nosso modelo, que Kardec quer nos mostrar quando diz que Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra, sobre como estamos localizados no planeta Terra, sobre as faixas e suas diversas fases, infância, maturidade, madureza, sobre nossa real condição de aprendizes e de como estamos postos na vida, entre aqueles que nos ajudam e aqueles que nós podemos ajudar. Todos nós, os espíritos mais perfeitos, os espíritos que já estão caminhando, os espíritos mais imperfeitos, os adultos espirituais do orbe terrestre, as crianças, os adolescentes, os bebês espirituais. Todos nós, cada um na sua condição e na sua posição, está posto entre aqueles que nos ajudam e aqueles que podemos ajudar. Então Kardec continua: Deus nos oferece Jesus como o mais perfeito modelo, e a doutrina que Jesus ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque o Espírito Divino o animava, e porque foi o ser mais puro de quantos tem aparecido na Terra. Se quisermos, claro, nomeado Jesus como referência para as nossas aspirações mais altas, se podemos, se desejarmos, é claro, ter Jesus como nosso modelo, ou seja, a quem desejamos imitar as ações, os pensamentos, as palavras, os sentimentos, aquele em o qual nós vamos pautar principalmente nossas atitudes, palavras, pensamentos em relação à vida, se temos nomeado Jesus como nosso guia, sendo o guia aquele que mostra e aponta o caminho, pois que o guia aponta o melhor caminho porque conhece o caminho, porque já percorreu e sabe o que advirá. E assim, onde o Cristo Jesus pisou, nós pisaremos também, porque entendemos ser o caminho seguro. E Jesus, como nosso irmão mais velho, nos pega pela mão e nos convida a caminhar com ele. Então sabemos essas coisas, falamos essas coisas e dessas coisas, temos certeza que é o melhor para todos nós, para a nossa felicidade, mas mesmo assim não praticamos aquilo que sabemos e falamos. Por quê? Por que não praticamos? Por quê? Será que nos falta certeza, convicção? Será que nos falta fé? Por que não seguimos Jesus ou seguimos com os lábios e negamos com o coração? Será porque pensamos que Jesus e seu Evangelho estão distantes de nossa vida, de nossos problemas e realidades, esquecendo que Jesus está o tempo todo ao nosso lado e conosco? Ou pode ser porque não nos entendemos irmãos em Cristo, filhos de Deus, capazes de fazer o que Jesus fazia e muito mais? Por não entender que podemos realizar, e mais que isso, que Deus espera de nós a realização de nossa parte na sua obra e o cumprimento de nossa missão na vida. Será isso? Será porque não entendemos o sentido da vida, da minha vida? Qual o fim? Qual o fim da nossa vida? Qual o motivo? Para que eu existo aqui nesse mundo e nessa vida? Qual a minha parte? Qual a minha tarefa? Qual o meu propósito? Qual a minha missão? O Livro dos Espíritos fala do objetivo da encarnação, dizendo que o objetivo da encarnação dos espíritos, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. E fala: visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar
a parte que ele toca na obra da criação. Então, Deus espera que nós cumpramos a missão que nós viemos cumprir aqui no planeta Terra, que nós tenhamos parte na criação da obra de Deus como co-criadores. É necessária a ação dos seres corpóreos, é necessária a marcha da humanidade, como nos diz o Livro dos Espíritos. A única via que está aberta para nós alcançarmos a graça na presença de Deus é a prática sincera do amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Não são somente a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade, da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. É por isso que todas as instruções humanas, políticas, instituições humanas, políticas, sociais, religiosas que se apoiarem nas suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aquelas que apoiarem na sua violação serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções, o rio do progresso as levarão de roldão. Então, meus irmãos, analisando essas colocações e essas reflexões, nós podemos pensar na importância de refletir a partir de agora com o Evangelho de Jesus a questão de conhecermos as palavras do Cristo, termos contato com as ideias e energias luminosas do Evangelho de Jesus, termos o contato, o acesso e o conhecimento às ideias luminosas da ciência espírita, da filosofia espírita e da religiosidade moral trazida pela ciência espírita e pelo espiritismo para as nossas vidas. Mas mesmo assim, ainda em situação de dúvidas, de incertezas, ou ainda não escolhemos definitivamente tomar em nossas mãos o pulso das nossas vidas, o destino das nossas vidas, das nossas almas. Seguimos cambaleantes, com dúvidas e com incertezas entre o bem que queremos fazer e o mal que ainda fazemos. Como nos diz Paulo, o bem que quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Mas que nós podemos, cientes dessas ideias, dessas luzes e desses ensinamentos de Jesus, pautar as nossas vidas, as nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos, a partir do Evangelho, dos ensinamentos, dos conselhos e dos passos de Jesus, para que tenhamos cada dia mais força, bom ânimo, resolução moral para pautar a nossa vida nos exemplos e nos ensinamentos de Jesus. E não mais vacilar, cada dia mais vamos vencendo a nós mesmos, nossos instintos, nossas sensações, nossas emoções, e vamos purificando os nossos sentimentos na direção do amor, da verdade e da paz que tanto queremos, da felicidade que tanto desejamos. Então, diante dessas reflexões que nos convidam a pautar os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações daquilo que conhecemos do Evangelho de Jesus e da cristandade do Evangelho de Jesus e do amor de Deus por nós, do amor do Cristo por nós, realizando a partir de agora, em nossas vidas, aquilo que está descrito nos ensinamentos do Evangelho de Jesus e nas obras da codificação espírita. Seremos adiante espíritos luminosos. Hoje podemos ser reconhecidos como espíritas, como cristãos, pelo esforço que já empreendemos para vencer as nossas más tendências, as nossas más inclinações, diminuir a nossa quantidade de erros conscientes e até inconscientes, diminuir a nossa quantidade de tropeços e cada dia mais permanecer na companhia de Jesus, de suas ideias, de seus exemplos, de sua luz e de seu amor. Que Jesus nos conceda sempre, sempre a oportunidade de estar ao seu lado, tentando e trabalhando e estudando e buscando a melhoria moral e espiritual de cada um. Muito agradecidos por essa oportunidade, nós vamos fazer então a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus, nosso Pai, pelo seu amor, a Jesus, nosso irmão amigo, nosso companheiro luminoso de todas as horas,
aos amigos da espiritualidade superior, aos anjos guardiões de cada um de nós, para que nos fortaleçam sempre as ideias no bem, para que nos fortaleçam sempre os ideais de aprender, de progredir, de construir em nós o Filho de Deus que queremos ser. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, assim seja. Termina aqui a palestra do grupo da Fraternidade Espírita Paz e Renovação. Boa noite.